Se você clicou nesse vídeo aqui pensando que vai escutar algo fácil, pode sair do vídeo. Eu não vou falar sobre o que é fácil, eu vou falar sobre o que funciona. Eu sou o professor Saulo Boixá e hoje eu vou te falar aqui como ficar mais inteligente e, diga-se de passagem, mais do que a maioria das pessoas. Antes de tudo, quero fazer uma pequena correção no título. O título foi claramente para chamar sua atenção, mas eu quero fazer uma pequena correção. Veja bem, você não precisa se preocupar em ficar mais inteligente do que a maioria das pessoas. Esse tipo de preocupação, ele sinceramente não vai te levar a lugar nenhum. Porque sempre vai ter alguém mais inteligente que você e sempre vai ter um monte de gente também que vai ser menos inteligente do que você. Então você precisa se preocupar com ficar mais inteligente do que você mesmo. Crescer a sua inteligência pensando em você mesmo. E aí, claro, isso vai gerar um aumento seu, né, em relação a outras pessoas e também vai manter outras pessoas ainda acima de você. Isso é normal, isso é evidente, mas se você quer alcançar um maior domínio sobre a sua inteligência, um maior desenvolvimento, então fica no vídeo que eu vou te passar um passo a passo, que não é fácil, mas que é simples. Esse simples passo a passo garante que você, em torno aí de, 6 meses, talvez menos do que isso, já comece a ver resultados. Eu diria que, na verdade, até menos do que isso, tá? Bem menos do que isso. Você já começa a ver resultados bastante expressivos, bastante significativos que vão crescendo ao longo do tempo. Antes de dar o passo a passo, eu quero te falar uma coisa. Em matéria de inteligência, desenvolvimento, seja desenvolvimento pessoal em qualquer área, mas especialmente essa área do intelecto, da leitura, da inteligência, enfim, da vida intelectual, você precisa ter paciência. Porque aqui é como no mundo dos investimentos, né? Você não vai colocar R$ 2 e ficar milionário daqui a um mês. Então você também não vai começar a aplicar uma coisa hoje, ou sei lá, adquirir um novo hábito e pronto, você vai virar ou intelectual ou inteligentão. Não é assim. Você precisa ter recorrência naquilo que você faz e paciência, porque a inteligência ela trabalha com acúmulos. Acúmulos de informações, até de repetições, a fim de que a gente possa, né, nesses acúmulos, tirar algumas coisas que vão reverberar em quem a gente é. Ou seja, você quando faz uma faculdade, por exemplo, você estuda diversas coisas, diversos autores, diversas informações, né? E você vai acumulando esse estudo. E quando finalmente você vai, por exemplo, dar uma aula naquele estudo, né, supondo que seja uma faculdade, por exemplo, de história, como a que eu fiz, você vai dar uma aula sobre aquele assunto, você não vai falar sobre tudo aquilo que você leu e não tem nem condições, né, até mesmo de tempo e materiais de você falar tudo que você leu, nem de memória. Mas você vai dizer uma síntese que vai sim, de alguma maneira, englobar tudo aquilo que você tem de bagagem. O que significa que o estudo ele deve ser cumulativo. E ele vai te formar melhor, você vai se formar melhor à medida em que o tempo vai passando e você vai colocando ali mais investimentos no seu estudo. Você vai investindo mais, você vai fazendo crescer o seu patrimônio intelectual. Então, esse é o principal elemento que você deve ter. Independente da técnica que você vai usar, é necessário tempo. Não queira resultados rápidos. É claro que em pouco tempo você nota mudanças, em pouco tempo você nota melhorias, mas resultados efetivos, resultados reais, resultados que vão realmente mudar a sua vida, isso você vai ver com o passar do tempo, geralmente a médio e longo prazo. Então já tenha isso em mente, certo? Para muitas pessoas, elas querem algo instantâneo, né? Fácil, assim, eu faço aqui, pronto, tenho um resultado 5 vezes maior, né, do que o esforço que eu coloquei. Então, realmente, esse vídeo não é para essas pessoas. Agora eu vou te passar o passo a passo, né, para você também não ficar muito tempo aqui e poder colocar mãos à obra. O primeiro passo, ou a primeira prática, que a maioria das pessoas não faz, mas que é muito bom e que realmente faz crescer a sua inteligência, é a prática do silêncio e da reflexão. Silêncio e reflexão, eu vou repartir aqui em dois pontos, né? Primeiro, o silêncio. Olha, as pessoas não fazem mais silêncio. Dificilmente as pessoas têm momento de silêncio. E quando eu digo as pessoas, eu não estou dizendo todo mundo, tá? Mas assim, muita gente não faz silêncio. É quase que cultural no Brasil
você ser anti-silêncio. Eu me lembro, é até uma história um pouco engraçada, né? Eu estava numa padaria lá em Ouro Preto, Minas Gerais. Tava com a minha esposa e chegou um casal de gringos. E eles estavam conversando, parece que eles eram franceses, mas eles também falavam inglês. E aí teve uma hora que eles estavam falando lá, né? E, e o cara disse algo assim: eles deixam a TV ligada no noticiário. Isso é muito antiprofissional. E aí eu fiquei ouvindo aquilo e falei: caramba, mas é verdade, né? A gente vai nos lugares, por exemplo, você vai num hospital, você vai num comércio qualquer, e tá sempre algum barulho, né? Tem sempre algum barulho. Acontece muito de eu levar, infelizmente, né? Acontece bastante, de levar as minhas filhas na ala infantil lá do hospital, né? Para atendimento médico, né? E tem sempre uma musiquinha, tem sempre alguma coisinha assim. Quer dizer, parece que você tem que estar sempre se distraindo o tempo todo. Tem que ter algo tocando, tem que ter algo chamando a sua atenção. Você não consegue ficar sozinho. Você não consegue ficar em silêncio. E por que não? Porque o silêncio ele é altamente incômodo. Dentro do silêncio, a gente encontra um mundo chamado mundo interior. A gente encontra com a gente mesmo. E geralmente, nessas horas, a gente vê alguns defeitos nossos, né? A gente se lembra de coisas que a gente tem que fazer, né? De coisas chatas, coisas difíceis. Então, o silêncio ele é muito propício para você começar a melhorar a sua vida, porque você vai se deparar com os pontos que devem ser melhorados. Então, conforme você pratica o silêncio, você fica mais tempo em silêncio e pode começar com pouco tempo. Isso te ajuda demais. Te ajuda demais mesmo, porque também acalma esses pensamentos desnecessários. Um dia desses, até um rapaz me perguntou aqui nos comentários como é que eu faço para organizar a mente, né? Pensar melhor. Inclusive, eu vou gravar um vídeo sobre isso, mas já dando um spoiler, o silêncio é essencial. Porque o silêncio redireciona, né? Recoloca os seus pensamentos em ordem. Tive que dar um corte aqui, mas como eu ia dizendo, o silêncio ele vai moldando a gente, né, para prestar atenção melhor nos pensamentos e também para ir limpando esses pensamentos. Um outro ponto aqui é a reflexão. Reflexão é talvez uma palavra um pouco genérica, mas a melhor palavra seria meditação. Quer dizer, você olhar de volta, ficar olhando novamente para aquilo que você encontrou, né, como foco do seu pensamento ali naquele momento de silêncio. Então, meditar é tentar tirar ou colher de vamos colocar assim, um objeto, aquilo que existe de menos óbvio nele, ou até mesmo de mais óbvio, porque tem muita coisa, né, que é tão óbvia que a gente não fala, não percebe. Então, através da meditação, através do silêncio, a gente consegue perceber essas coisas e, portanto, poder expressá-las de forma melhor, de maneira mais eficiente, e isso vai nos transformando, vai nos tornando mais inteligentes. Quer dizer, você consegue expressar o que as coisas são, como elas são, e esclarecer para você mesmo e para as outras pessoas, né, o melhor modo de tomar certas decisões, ou de explicar certas coisas, ou de acreditar em certas coisas e não em outras. Enfim, esse é o primeiro passo, né? Criar um silêncio, criar o hábito de reflexão ou de meditação. Isso ajuda demais. O segundo passo seria qualidade é maior do que quantidade. Muitas pessoas têm o péssimo hábito, ao meu ver, é um hábito assim muito, como é que eu posso dizer, ele é até brega, né? O ato brega de ficar, por exemplo, contando quantos livros leu no ano. E aí, no fim, ela tira uma foto e posta no Instagram. Tá aqui a lista de livros que eu li. Tem gente que faz de boa intenção? Sim. Mas tem gente que faz para aparecer. Vamos ser sinceros, né? Só que isso cria, tanto para a pessoa que faz isso, quanto para aqueles que vêm e acabam, geralmente, admirando essa pessoa, né? Cria uma falsa impressão de que você precisa fazer muito uma determinada coisa para ser muito bom nela. Em muitos casos isso é verdade, você precisa realmente fazer em grande quantidade uma determinada coisa para ficar bom nela, só que não é só fazer muito, é fazer com qualidade. Então, se você, por exemplo, tem dificuldade com o hábito de leitura, vamos pegar esse exemplo, não comece querendo ler muito, sei lá, ler 100 páginas por dia, não. Leia menos, mas preste atenção no que você lê. Leia menos, mas saiba extrair bem daquilo que você leu. Saiba aproveitar aquele momento, entendeu? Então, isso é muito mais fundamental
do que a quantidade. A quantidade ela vai evoluir naturalmente com o tempo, até porque você pega gosto pela coisa, você começa também, como você está ficando mais inteligente, você começa a entender mais rápido, você começa a gravar mais rápido, entende? Então, com o hábito de silêncio e reflexão, você começa a meditar sobre aquilo que você já fez, e isso vai crescendo em qualidade. Quando você cresce em qualidade, você está alimentando aquele aporte de longo prazo que eu falei com a sua inteligência. Você está formando para você um tesouro de longo prazo. Não é só mais informação, logo posso falar de mais coisas. Informação a gente recebe de todos os meios. Agora, entender com qualidade uma coisa, entendimento, aí a gente só recebe através daquilo que a gente dá a nossa atenção, que a gente presta a atenção. E a atenção, portanto, deve ser dada a coisas com foco em qualidade, não somente em quantidade. Quantidade é bom, desde que acompanhe a qualidade. Se você precisa cair de qualidade para bater metas de quantidade, é melhor não ter essas metas, certo? Então não coloca uma meta de, 80 livros no ano se você vai ler com qualidade 1. Leia 1 com qualidade. É melhor do que você ler os 80 sem qualidade nenhuma. Você sabe citar ali várias informações, mas aquilo não preencheu nada em você. Aquilo ali não deixou nenhuma marca em você. No fundo, você não investiu na sua inteligência, você só investiu na sua imagem. Um terceiro ponto aqui seria registrar um pensamento por dia. Registre um pensamento por dia. Isso é muito bom porque os pensamentos, eles são pra gente algo muito etéreo. Quer dizer, você nunca viu um pensamento. E você, quando está falando, como eu estou falando aqui agora, você não vê ele chegando. Ele só chega e se manifesta na sua palavra, certo? Mas ele está em você. Mas por ele ter essa natureza etérea, é difícil você acessá-lo. Você acessa com mais facilidade, você está fazendo alguma coisa focando naquele tipo de pensamento. E uma vez que você está focando naquele tipo de pensamento, ou uma vez que você está numa atividade que exige aquele tipo de inspiração, é fácil resgatar determinados pensamentos, mas em certos momentos do dia, você tem inspiração nenhuma, ou você está cansado, ou você está com fome, você tem necessidades do dia a dia normais que vão te afastar da atividade de pensar. Não é aqueles momentos de silêncio e reflexão, sabe? É até difícil de fazer isso. Você, é só a vida normal. E nesses momentos você vai ter que recorrer a um outro tipo de memória, que é a memória externa. Então pensa na sua cabeça como se fosse, a memória do computador ou do celular. O melhor do computador para esse exemplo aqui. A memória do computador. E ela está cheia. Quer dizer, você não está processando bem as coisas. Você está travando. Então você precisa acessar um determinado pensamento que você não está conseguindo. Mas você colocou ele num HD externo. Então a escrita, ela é o seu HD externo. Ela é a sua memória externa. Se você escrever o que você percebeu no dia, por exemplo, eu tenho aqui no meu eu li um livro, li com qualidade e eu cheguei a uma certa ideia. Só que eu só cheguei num esquema dessa ideia. Eu preciso trabalhar ela ainda. Então, no meu momento de silêncio, de reflexão ou de meditação, eu vou ficar pensando naquela ideia ali. Eu vou ficar desenvolvendo ela até que eu chego numa espécie de explicação da ideia, ou sustentação daquela ideia, que é suficiente para eu lembrar dela, mesmo sem inspiração, e é suficiente para eu saber explicá-la, ainda que seja só para mim mesmo. Então, quando eu chego nessa parte, nessa etapa, eu escrevo aquilo. Por que eu escrevo aquilo? Porque não dá para confiar na sua memória. Eu sei que existe um monte de curso de memória, e realmente funciona, muitas técnicas de memória, mas a sua memória não se manifesta só na sua cabeça. Se você registrou uma coisa, aquilo entrou na história. Aquilo se tornou um documento, um fato histórico. E aquilo ali também é memória. Para pensar o quanto da sua memória depende do ambiente físico. O ambiente físico, ele é o registro fiel da sua memória. Se você todos os dias dormisse e acordasse em outro lugar, quanto tempo demoraria para você não saber quem você é? Você fica perdido, né? Porque você perdeu suas referências visíveis. Então, a memória, ela está em nós, mas ela também está nas coisas, ela também está nos objetos, ela também está ao nosso redor. Ela também está onde a gente está.
Então, se você registra os seus pensamentos, você está ajudando a sua memória, inclusive você está fortalecendo o vínculo daquela informação ou daquele entendimento com quem você é, porque você está expressando o que entendeu. E expressar pela escrita não é expressar como pela fala, né? A fala exige todo o meu corpo, mas a escrita também exige todo o meu corpo e ela exige mais ainda porque escrever é falar de maneira mais lenta. Portanto, eu tenho que pensar muito bem o que eu vou colocar. Né? Quem aqui nunca se deparou com um papel em branco e ficou travado? Porque você não sabe como é que você começa, você não sabe o que você vai colocar ao certo. Então, a escrita ela demanda mais até do que a fala. Por isso, escrever e registrar o pensamento vai fazer com que ele entre mais em você e vai fazer com que você tenha ali uma espécie de backup dele. Você não vai perdê-lo, só se você perder o papel que você anotou. Né? Mas para isso você pode ter um caderninho específico, ou pode anotar no próprio livro, né? Como eu faço. Né? Muitas vezes eu anoto no próprio livro. Tive um pensamento, parei um pouquinho a leitura, fico naquele pensamento, anoto a ideia. Ou então eu anoto a ideia para pensar depois, ou anoto no celular, ou anoto em outra coisa. O importante é você ter essa prática, registrar um pensamento por dia. Registre um pensamento por dia. O seu melhor pensamento, certo? Outro tema, outro tópico, né, que te ajuda, esse aqui talvez seja, junto com esse, todos são muito importantes, mas eu diria junto com esse terceiro aqui, porque ele tem algo de muito parecido, né? O número 4, para mim, é o melhor. No meu caso específico, é o que mais me ajuda. Ensine o que você aprendeu. Poucas coisas te dão tão rápido retorno do que ensinar o que você aprendeu. Por que ensinar o que você aprendeu é tão importante? Né? Talvez eu faça um vídeo só sobre isso, inclusive. Porque realmente é muito bom. Ensinar o que você aprendeu te dá retorno rápido e alto porque você precisa matar todas as dúvidas que você tem. Uma vez que você começa a ensinar o que aprendeu, você vai se deparar com as dúvidas inevitavelmente. E quando você se depara com elas, você sabe aonde o seu conhecimento é fraco, onde ele precisa melhorar. E quando eu digo assim, ensine o que aprendeu, você deve estar pensando assim, olha, mas eu não tenho para quem ensinar, né? Ou ninguém vai querer me ouvir. Você não precisa ensinar para alguém concreto, você só precisa pensar que está ensinando. Então, por exemplo, você acabou de estudar, pensa aí na época da escola, né? Você acabou de estudar, sei lá, os porquês. Porquê separado com acento, porquê junto sem acento, porquê junto com acento, quando é que eu uso cada um? Imagine você, né, faça esse exercício de imaginação, e isso pode ser parte do seu momento de reflexão, inclusive. Imagine você explicando isso para alguém. Ou você simplesmente explicando para si mesmo, sabe? O porquê com acento, sei lá, quando for, não sei o que, quando for sem acento, é assim, assim, quando for início de frase, é separado. Vai explicando. Vai explicando. Conforme você explica, a coisa se torna mais clara para você, porque você vai ter a tendência a tentar explicar da maneira mais didática possível, eu imagino. Pelo menos você vai querer fazer isso. E ao mesmo tempo, onde você se deparar com uma dúvida, você fica certo de que aquilo ali é realmente uma dúvida. Você não fica achando que entendeu. Quando a gente só lê uma coisa, ou quando a gente só escuta uma coisa, a gente acha que entendeu tudo. E de fato, a gente entendeu a nível do discurso. Você entendeu a nível de discurso. Talvez você até saiba repetir. Mas quando a gente pretende ensinar, a gente é mais do que repetir, é transmitir. O que significa que você coloca algo de você na explicação. Você coloca uma parte da sua personalidade ali, um jeito de falar. Por que tem gente que gosta de estudar com um professor X e não gosta com Y? Porque tem um jeito de falar diferente, porque tem um jeito de expressar as coisas, de mostrar as coisas. Entende? Então, o seu jeito de explicar, ele vai também ganhando uma espécie de voz, ele vai gerando uma espécie de voz para você, e essa voz é a sua voz que expressa o seu conhecimento. Ainda que seja só para você. Explique as coisas, explique o que você aprendeu. Que é um bom exercício, saia desse vídeo, pense por um tempo sobre o que você ouviu, ou anote algumas coisas, né? Inclusive, uma boa recomendação é que sempre que você assistir um vídeo meu, anote. Teve um bom pensamento, uma boa inspiração? Anote. Por que você não cria um caderno para esse canal? Ou para os canais que você acompanha? Cria um caderno para esse canal. Coloca assim, olha, aqui está a coisa que eu aprendi com um vídeo tal. Bota no título do vídeo, porque aí você inclusive forma um backup
de onde você tirou uma certa informação ou uma certa ideia. Você pode ir lá e assistir de novo. Então vá criando essas anotações, né? Você pode fazer isso com cursos, pregações. Eu faço isso sempre. E é muito bom. E ensine o que você aprendeu. Saia desse vídeo e tente explicar para você mesmo, né? Fazer uma espécie de resumo didático do que você aprendeu. Já está num passo a passo, mas você pode até, de repente, colocar num passo a passo mais simplificado. Enfim, aí é com você. E por último, tem a constância. Constância trabalha junto com a paciência, que eu falei no início, né? A constância é você não fazer um plano perfeito na sua cabeça. O segredo da constância é não fazer um plano perfeito. Por quê? Porque a gente acha que as coisas são como aqueles reels que a gente assiste de rotina, onde a pessoa acorda, aí toma o café da manhã perfeito, com ovos fritos no formato perfeito, blueberry, sei lá mais o que, e depois ela vai pra academia, e depois ela faz isso, depois ela faz... Isso é mentira, ok? Isso é mentira. Pouquíssimas pessoas no mundo têm uma vida assim. E vamos ser sinceros, não é tão legal assim. Parece que é legal você ter um padrão ali todos os dias, a mesma coisa, mas não é. Então, a sua vida é uma vida real, é uma vida normal, como a minha vida, como a vida de qualquer outra pessoa que está assistindo esse vídeo, é uma vida real. Para uns é mais fácil, para outros é mais difícil, uns têm uma rotina, outros têm outra, uns têm um tipo de trabalho que exige mais, outros têm um tipo de trabalho que exige menos. É verdade. Mas todos nós temos intercorrências durante o dia, todos nós temos, por um lado, a nossa vontade, por outro lado, as circunstâncias reais. O que você precisa fazer é manter a sua vontade e as circunstâncias reais trabalhando ao favor da constância daquilo que você quer. Então, por exemplo, a sua circunstância real pode ser que você tenha um trajeto muito longo até chegar em casa. E você tem, portanto, um tempo muito longo. E você pode estar fazendo nada durante esse tempo. De repente, esse tempo é o momento para você, sei lá, rezar. É o momento para você fazer uma leitura. É o momento para você ouvir um audiobook, ou ouvir uma aula, ou ver o vídeo do canal. Então você precisa encontrar nas janelas de tempo, nas janelas de oportunidade, mesmo naquilo que te contraria, principalmente naquilo que te contraria, a oportunidade necessária para você manter a constância. Um dia vai ser menos, outro dia vai ser mais e não tem nada de errado com isso, não tem problema nenhum com isso. Por quê? Porque você está investindo a longo prazo, você não está pensando que você vai fazer uma coisa hoje e vai ficar com um resultado hiper mega grande depois de amanhã. Sabe? Lembra do exemplo que eu dei, né? Você não vai investir R$2 hoje e ficar milionário amanhã, não é assim que funciona. Na inteligência também não é. Então, eu quero ler 20 páginas por dia. Beleza, excelente. Comece com 20 páginas. Nossa, mas hoje só deu para ler 2. Tá bom? O importante é que você leu. Você não pode ler nenhuma. Entendeu? Se você leu nenhuma, você quebrou a constância. Vai ter que recomeçar. Mas se você está lendo todos os dias, se você está todos os dias assistindo vídeo, todos os dias eu quero ver o vídeo aqui do canal. Beleza, assiste todos os dias. Fiquei um dia sem ver. Um vídeo de canal, né, do YouTube, acho que não é tão grave assim, mas sei lá, fiquei um dia sem arrasar, coisa um pouco pior. Fiquei um dia sem ler também. Então, você precisa fazer, ainda que seja pouco. Pouco feito vale mais do que nada. Pouco feito é melhor do que nada. Ainda mais se feito com qualidade, ainda mais se depois de você ter feito, né, você ter um tempinho ali para você refletir sobre aquilo, extrair mais da sua memória recente de ter feito aquilo ali, de ter alcançado aquele conhecimento, de você registrar aquele pouquinho de conhecimento que seja. Um pouquinho de conhecimento registrado vale mais do que um dia todo de workshop que você não anotou nada e que daqui, sei lá, 2 semanas você já não lembra mais nada. Entende? Então, anote, ensine, tenha constância, tenha paciência, qualidade acima de quantidade, silêncio e reflexão. Esses são os conselhos. Esses são os conselhos do que você pode fazer para se tornar mais inteligente, mais do que você era ontem. E você vai ver esse crescimento, você vai experimentar isso, você vai voltar nesse vídeo aqui e vai comentar. Fiz e deu certo. Coloque isso aí como uma meta. Faça por um tempo, o tempo que você quiser. Volte e coloque aqui se deu certo. Você vai querer continuar. Eu garanto para você que isso vai, a longo prazo, a médio prazo, já vai ver uma grande diferença.
mas eu digo assim, a médio e longo prazo isso já vai mudar a sua vida completamente. No que quer que você aplique esses conselhos aqui para sua vida, seja para a vida intelectual, seja para a vida de oração, seja o que quer que seja, seu concurso, seu vestibular, você vai ver uma enorme mudança na sua vida, certo? Então é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, né, eu tenho certeza que você vai gostar ainda mais de um acompanhamento que eu estou criando. Estou criando uma mentoria. Essa mentoria vai ser uma mentoria de estudos, ainda não tem nome, mas ela vai ser focada em trazer esse tipo de prática para o seu dia a dia de maneira simples, de maneira constante, de maneira que você entenda e coloque em prática. E você vai ter o meu acompanhamento. Mais para frente eu vou dar mais detalhes, mas se você já quiser entrar na fila de espera, então é só clicar no link que está aqui na descrição e aí você já se inscreve, né, para a fila de espera. Você vai ser o primeiro a saber quando eu abrir as vagas para a mentoria. Ok, pessoal? Lembra de compartilhar o vídeo, né? De repente até salva esse vídeo aí para você não perder. Compartilhe o vídeo, dá o like aqui no canal, se inscreva. E quando eu digo para você compartilhar, isso ajuda muito, ok, pessoal? Ajuda muito o crescimento do canal e também ajuda outras pessoas. Então, você sabe, você tem essa dúvida, você tem essa dificuldade, ajude outras pessoas, manda para aquele seu amigo, manda lá para uma pessoa que tem essas dificuldades ou que gosta desses temas. Isso ajuda também a mim, ajuda também outras pessoas. E, sobretudo, se inscreva no canal para você não perder outros conteúdos como esse. Se você tiver alguma ideia, alguma pergunta, coloque aí nos comentários também, que eu leio todos os comentários. Um abraço, pessoal, e até o próximo vídeo.